quem está participando da reunião através do nosso Meet aqui, que está no grupo, vai conseguir ver os slides. Quem está no Instagram vai escutar a gente falar, vou falar a primeira parte, depois a gente vai acabar, a gente sai, mas nós vamos passar. Então, pessoal, boa noite. Deixa eu só ver que hora. Só ver se está gravando aqui. Tá gravando. Tá compartilhando os slides aí com vocês? Tá? Deixa eu ver se está no slide certo. Show de bola. Pessoal, então boa noite, né? Estamos de novo aqui segunda-feira. Lembrando, né, que toda segunda-feira a gente está com reunião aqui. A gente transmite no Instagram e no TikTok, só que vai ficar gravado depois só para quem está dentro lá da comunidade. Eu vou mandar o pessoal lá. Então, pessoal, os recadinhos aí de sempre, começando o mês, né? Começando o mês de setembro. Para quem é lojista aí, a gente sabe que mês passado a gente estava comentando agora. Foi o mês assim que começou muito bem com o Dia dos Pais, né? Teve o Dia dos Pais muito bom. Depois a gente conversou bastante, foi falado bastante para a gente tomar cuidado para não desacelerar, porque a gente tende a ficar mais acomodado. E aconteceu aquilo que aconteceu no Natal do ano passado. O mercado acabou desacelerando e muita gente acabou não fechando, não batendo meta aí por causa da falta de proatividade. Então, começo do mês é hora de sair cantando pneu, entrando em contato com os clientes, a sempre trabalhar aquela curva que a gente fala, né? A nossa curva, a curva de Pareto lá, né? O teorema de Pareto, os 20% dos clientes que trazem mais resultados, então a gente tem que sair cantando pneu para trabalhar esses clientes aí. E, pessoal, eu queria falar com vocês um pouquinho hoje sobre o Flywheel. Então, eu vou fazer, para quem está participando, acho que tem 2, 3 pessoas novas aí, vou fazer toda a apresentação, tá? Em torno mais ou menos aí de 15, 20 minutos. Depois a gente abre para a gente fazer um bate-papo aí de mais 20, 40 minutos no máximo, a gente encerra a reunião. Para quem está no Instagram quiser mandar a pergunta também, a gente vai respondendo também no TikTok, tá? Então, pessoal, o que é o Flywheel? Quem já tá na aula lá, acima, se eu não me engano, é a aula 75, não vou lembrar que aula que é, mas é uma das últimas aulas que a gente fala um pouquinho sobre a campanha do Flywheel. O que é a campanha do Flywheel? Só para vocês se sintonizarem, que a gente fez dentro da Academia JA, é uma das ferramentas. O que é a campanha do Flywheel? A campanha do Flywheel nada mais é do que você pegar a tese do Joe Girardi, né? Joe Girardi foi o maior vendedor de carro que a história já teve, né? Tá no Guinness Book, que ele usava uma metodologia muito simples. Qual que era a metodologia dele? Ele pedia indicação. Então, a gente pegou essa parte do Joe Girardi, mais o Flywheel. Qual que é o conceito de Flywheel? Vou explorar um pouquinho depois para vocês aqui, mais profundamente, tá? Que é um conceito de Jim Collins, que foi utilizado, ele ficou muito famoso na Amazon. A Amazon é o que é hoje por causa do sistema do Flywheel. E aí, pessoal, isso aqui vocês podem introduzir no trabalho de vocês e vocês podem introduzir dentro das empresas de vocês. É muito simples, é muito, muito simples, mas dá muito, muito, muito resultado. E eu quero reforçar para quem é da academia aqui, se você não está fazendo direito a campanha do Flywheel, você precisa fazer, porque esse aqui é um divisor de águas dentro do negócio. Então, a campanha que a gente faz no Flywheel é juntar a indicação do Joe Girardi mais a constância, que é a roda, para que isso possa trazer venda recorrente dentro do nosso negócio. Então, vou passar os slides rapidinho aqui. Se vocês tiverem pergunta, pessoal, para não deixar para o final, o que eu vou pedir para vocês? Já escreve no chat, porque às vezes você deixa para perguntar no final ali quando a gente abre e você esquece. Escreve no chat, a gente volta a pergunta ali conforme eu vou falando para não esquecer. E faça a pergunta que agora é hora da gente tirar dúvida, tá? Então, o que é o Flywheel ou a roda, né? Ela é uma abordagem estratégica para líderes e equipe de vendas baseada nos princípios de Jim Collins. Quem foi Jim Collins? Jim Collins foi um dos caras que mais vendeu livros até hoje. Ele está, se eu não me engano, entre os 10 caras que mais venderam livros. Deixa eu ler aqui, porque senão eu vou queimando largada aqui, tá? O conceito de volante Flywheel foi introduzido lentamente no mundo empresarial por Jim Collins, tá? Mas seu impacto profundo foi na Amazon. Essa implementação gradual transformou uma empresa à beira da falência em 2001, tá? Numa gigante global. Em 2001, após a crise das .com, eu não sei se vocês sabem, mas nos anos 2000 a gente teve lá a bolha das empresas de informática, né, no mercado americano, e muitas empresas quebraram. A Amazon quase quebrou também, e o que salvou a Amazon foi o Flywheel, tá? Então, a Amazon
enfrentava um futuro incerto. Jeff Bezos, né, na época ainda hoje, se eu não me engano, ele é o CEO da Amazon, convidou Jim Collins para compartilhar suas ideias e a empresa adotou um conceito do volante como estratégia central. Ao invés de buscar mudanças dramáticas, aquilo que eu sempre falo aqui para vocês, lá do livro Hábitos Atômicos, em vez de você achar que você vai ter uma bala de prata, como o Alceu estava falando agora, o cliente, não, vai acontecer alguma coisa e vai melhorar. Ao invés de você achar que vai acontecer isso, você trabalha, foca em melhorias incrementais constantes, tá? Que geram impacto profundo. Deixa eu só colocar aqui para o lado para eu poder ler. Então, vamos lá. Então, o que é o volante ou a roda, tá? Você gira o volante gigante e pesado. Uma série de boas decisões extremamente bem executadas, mas não para. Você continua insistindo e eventualmente consegue 2, 4, 8, 16, 32 voltas. E elas se acumulam e você obtém um momento acumulativo no volante. Pessoal, só para situar vocês, o que era o flywheel? O que é o flywheel? É uma tese bem simples. É você criar um processo dentro do teu negócio, que esse processo vai criar uma roda e ele vai se retroalimentar. E no começo, o que Jim Collins fala? Ele fala que o processo ele é lento. Por quê? Porque você vai fazer, não vai dar certo. Você vai fazer, você vai ter entrave. Você vai fazer e as pessoas não vão querer, os colaboradores não vão querer participar. Só que isso tudo é gradativo. Qual que é o segredo de quem ganha e quem não ganha? O segredo de quem ganha e quem não ganha é de que quem ganha não cansa. E quem não ganha são os primeiros que cansam. Então, no final do dia, é um jogo de quem não é quem bate mais, é de quem aguenta apanhar mais. Então, o Jim Collins, ele é autor lá do livro Good to Great, que em português, se eu não me engano, é Empresas Ótimas, um negócio assim, tá? Para gestores de equipe de vendas, o princípio é claro, não há atalho mágico. O sucesso vem de esforços constantes e bem executados gradualmente, criando um impulso poderoso e sustentável. Pessoal, aquilo que a gente fala lá dentro da academia, do processo, principalmente da metodologia 1530, é colocar o processo todos os meses, todos os dias. Quem vence no final do dia, eu sempre repito isso, não é quem tem bala de prata, que não existe bala de prata. É fazer as coisas bem feitas constantemente, tá? Então, a percepção da realidade. Visão externa. Para quem observa de fora, parece haver um momento dramático de ruptura, como o ovo quebra e dele sai a galinha. Então, para quem está de fora de uma empresa desse tamanho, parece que quando ela desponta, por exemplo, a Amazon, parece que foi uma coisa milagrosa que aconteceu e a Amazon virou o que a Amazon virou. Mas, na verdade, não é isso. Internamente, para quem está dentro da organização, o avanço é gradual e constante. Resultado de esforço contínuo e bem direcionado. E aí eu quero fazer um parênteses aqui para falar uma coisa para vocês. Pessoal, por que muitas vezes a gente acaba não tendo um bom resultado? Eu trouxe, acho que foi na reunião passada, na retrasada, falando sobre uma pesquisa que mostra que nas negociações de B2B, o que é B2B? Empresa com empresa, mas isso não tem muito sentido, porque mesmo que eu estou vendendo para uma empresa, quem está comprando do outro lado não é um CNPJ, é uma pessoa, são pessoas vendendo para as pessoas, mais de 90% das vendas, elas são fechadas depois do quinto contato. Porém, mais de 50% dos vendedores, eles desistem de fazer a venda para o cliente deles antes do terceiro, até o terceiro contato. Ou seja, é um jogo de quem resiste mais. E aí, pessoal, por que é tão difícil? Por que eu sempre falo que 20% vai performar e 80% não vai performar? Porque o ser humano, a gente tem muito problema com meta de longo prazo. Nós não fomos criados para metas de longo prazo. Quando você começa a ir na academia, muitas vezes você desanima, porque o resultado da academia não vai vir com um mês, não vai vir com 2, vai vir com 6, com 1 ano. Só que o nosso cérebro ele tem muita dificuldade com projeção de meta a longo prazo. Por isso que lá dentro da academia, a gente trabalha a meta diária. Porque se você pegar uma meta de 1 milhão para vender num mês e ficar olhando a meta só de 1 milhão, você vai
morrer na praia. Você vai falar, é muito, eu não consigo. Mas quando você divide isso em quinzena, em semana, em dia, em hora, você vê que isso é palpável. Porque você começa a fazer com que o teu cérebro tenha conexões e que ele entenda isso. Então, o ser humano, quando ele foi criado na savana, ele foi criado basicamente para 3 coisas. A nossa preocupação era basicamente 3. O que eu vou comer hoje? Onde eu vou dormir hoje? Será que eu vou sobreviver hoje? O ser humano foi criado para coisas de curto prazo. Por isso que a gente tem tanto problema com coisas de longo prazo. Por isso que o brasileiro mais ainda, tem incutido essa cultura do imediatismo, da bala de prata, do jogo do tigrinho, do jogo de apostas, da ganhar na loteria. Por que isso é tão incutido nas pessoas? Porque se você for parar para pensar, é muito mais fácil você criar um negócio e escalar ele do que você ganhar na loteria. Só que a maioria das pessoas jogam na loteria. Por que existem tantas pessoas viciadas no jogo do tigrinho? Porque é a cultura da bala de prata, que a gente vai dar um tiro e a gente vai acertar, né, o olho da mosca e aí a gente vai ficar rico. Isso não acontece, tá? Realidade da liderança. Os líderes de vendas bem-sucedidos entendem que não há grande empurrão único, mas sim uma série de ações constantes. Como gestor de vendas, sua função é manter a equipe focada no processo contínuo, não em resultados imediatos ou soluções milagrosas. Pessoal, isso quem está falando não sou eu. Isso quem está falando é o Jim Collins e a Amazon, os resultados da Amazon. Para quem olha a Amazon, para quem olha a Apple, para quem olha a Microsoft, para quem olha essas grandes empresas, parece que ela teve um estalo e ela nasceu gigante. E não é. Se você for estudar, a Apple quase quebrou também. A Microsoft também teve problemas. Todas as grandes empresas. Só que elas tiveram líderes que mantiveram o processo. E o que eu vejo na maioria das empresas, quando a empresa falha? É que o líder não consegue manter o processo. E qual que é o problema, pessoal? Processo é chato. Ninguém gosta de fazer processo. Tá? Vamos lá. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, vai mandando aí, que depois a gente vai conversar um pouquinho, tá? Ciclo da destruição. Como evitar, tá? Reação aos maus resultados. Empresas não ótimas, tá? Que lá ele fala muito sobre a empresa boa e a empresa ótima. Empresas não ótimas tendem a reagir drasticamente quando os resultados não aparecem rapidamente. Eu preciso dar resultado muito rápido. Tem que ser para amanhã. E aí, aqui no Brasil, a gente tem um agravante que eu também estava falando com o seu no começo, porque as empresas brasileiras, geralmente, elas são empresas descapitalizadas. São empresas que, se o negócio não der certo por muito tempo, a gente viu na pandemia, a empresa não consegue se sustentar. E aí, é o fator de cultura, né, do brasileiro, o americano, né, muitos outros povos, eles tendem a investir muito mais na empresa e tirar menos dividendos, e o brasileiro não. E a gente tem a parte nossa tributária, política, que também influencia, porque no Brasil hoje, dependendo de como você tiver, você não consegue nem mandar a pessoa embora, porque você não consegue pagar o acerto dela, por causa do custo do Brasil. Então tem tudo isso também, tá? Inconsistência crônica. Constantemente mudam a estratégia, tecnologia e abordagem sem dar tempo para funcionar. Aquilo que eu falo com muitos de vocês. Ah, mas eu entrei em contato com os inativos, não deu certo. Eu fiz live e não deu certo. Quantas você fez? Eu fiz uma. Como é que você sabe que não deu certo? Como que você sabe? Pessoal, vocês sabem quantas Coca-Colas a Coca-Cola vendeu no primeiro ano? Pesquisa no Google aí. Você vê quantas Coca-Colas foram vendidas no primeiro ano da Coca-Cola? Então, pessoal, a gente tem que manter o processo. E qual que é o outro problema de ficar trocando de processo? Você nunca testa de verdade. Porque quando você tem um processo linear, você consegue mensurar aquilo que está acontecendo. Agora, quando você faz cada dia uma coisa, você não sabe o que está acontecendo, tá? Perda de tração. Sem consistência, não há acúmulo de impulso para fazer a roda girar mais rápido. Cada vez, cada dia, fazer uma coisa diferente, tá? Levando os resultados ainda mais decepcionantes. Como líder de equipe de vendas, evite o impulso de mudar completamente sua estratégia cada trimestre abaixo das expectativas, tá? A persistência inteligente é essencial para o sucesso do volante. E aqui, pessoal,
Vou mostrar para vocês aqui, olha só que interessante. Isso aqui foi o case que a Amazon implementou, e ela implementa até hoje. Olha que interessante. Quando eles... e isso, o Jeff Bezos, ele escreveu num papel, num guardanapo. Olha só que interessante. Eles criaram o flywheel deles. Como que funcionava o flywheel deles? Primeira coisa, eles reduziram o preço. Com preços, eles atraíam mais vendedores, mais sellers. Com mais sellers, eles reduziam o custo fixo deles. Reduzindo isso, eles tinham mais clientes. Com mais clientes, eles aumentavam a receita. Com mais receita, eles conseguiam diminuir mais os custos deles. Aí, a roda volta de novo. Reduzindo o custo, ele tem mais redução de custo de venda. Com redução de custo de venda, vem mais vendedores para a plataforma, porque tem mais clientes. E aí você mantém a roda girando, a roda girando, a roda girando. E aí eu já convido você a começar a pensar qual que é o seu flywheel. Como que você pode implementar um flywheel dentro do teu negócio? E aí não tem só o flywheel da área de vendas. Quem é do JA, a gente já tem o flywheel dentro da área de vendas. Mas dentro da tua área operacional, como que você pode fazer esse flywheel, tá? Em 2001, após o Virgin Collins, a Amazon desenvolveu seu próprio volante, que se tornou a base da estratégia. Cada elemento do ciclo alimenta naturalmente o próximo, criando um impulso incomparável. Hoje, esse modelo de crescimento contínuo transformou a Amazon de uma livraria online em risco de falência em uma das empresas mais valiosas do mundo. Não sei se vocês sabem, mas a Amazon hoje está até no segmento de medicamentos. Né? A Amazon hoje é uma gigante, realmente uma das maiores do planeta. Tá? E aqui, pessoal, eu tentei colocar aqui o nosso flywheel que a gente utiliza dentro da loja, tá? Que é a junção do flywheel do Jim Collins mais o Joe Girardi para a nossa área de venda. E, gente, dever de casa. Se vocês tiverem dúvidas de como implementar isso aí na loja de vocês, façam o teste esse mês. Vocês me chamem que a gente vai marcar uma reunião. Só eu e você. E eu vou explicar ponto a ponto como que você vai implementar isso aí. Tem lá as aulas na academia, tem os drives que eu mandei, mas eu quero que você implemente e reforce isso dentro do teu negócio, tá? Vamos lá. Primeira coisa, atendimento excepcional, tá? Os vendedores experimentam oferecem uma experiência diferenciada aos seus clientes. Primeira coisa, teu vendedor ou você vendedor vai atender muito bem o teu cliente, tá? Segundo, você vai pedir indicação para esse cliente. Você gostou do meu atendimento? Como que foi o meu atendimento? Você vai pedir 3 indicações para esse cliente. Após as indicações, você vai entrar em contato com esses clientes, tá? Os novos clientes indicam, se converte em novos clientes. E aí, pessoal, tem várias pesquisas que mostram que quando a pessoa ela vem indicada, a conversão, a chance de conversão é 4, 5 vezes maior, porque a pessoa já vem indicada. Aumentando os novos clientes, vai aumentar a nossa venda. Mais clientes geram mais receitas e lucratividade para o nosso negócio. Mais receita e lucratividade para o nosso negócio vão gerar o quê? Novos clientes satisfeitos que geram ainda mais indicações. Mais indicações vão gerar o quê? Mais indicações para os vendedores. E aí, completou a nossa roda. Lembre-se, essa roda, ela é demorada para girar. Você vai testar no primeiro mês, vai ter resistência, vai testar no segundo mês, vai ter resistência, mas isso tem que ser implementado dentro da cultura do teu negócio. Você que é vendedor, a gente tem mentorado que é representante também aqui, você pode colocar esse flywheel dentro da tua venda. Eu utilizo isso, de pedir indicação. Pô, você gostou do produto? Girou bem? Gostou da marca? Como é que foi? Viu? Eu preciso abrir um cliente na cidade do lado. Me indica um cliente aí. E esse cliente vai indicar outro, que vai indicar outro. Gente, a forma mais poderosa de você vender hoje, e em qualquer época, é através da indicação. É através do flywheel, tá? Elemento-chave para um volante. Pessoal, volante flywheel é a mesma coisa, tá? Volante, roda, flywheel é a mesma coisa. Eficaz. Base em sucessos reais. O seu volante deve surgir da compreensão do que realmente funciona na sua operação de vendas, não em teorias abstratas.
Pessoal, vai na indicação que você não erra. Conexões naturais. Cada elemento deve levar naturalmente ao próximo usando uma lógica. Se fizermos A, brilhantemente, não podemos deixar de fazer B. Ou seja, não adianta o vendedor a gente pegar a indicação com o nosso cliente e a gente não entrar em contato com o cliente que foi indicado. Não adianta a gente atender bem o nosso cliente e a gente não pedir indicação para o nosso cliente, tá? E a lógica, né? A lógica de momento é identifique qual tipo de volante funciona para a sua equipe. Para a sua equipe de clientela, de serviço, de cultura ou de pessoas, tá? Então, aqui um pouquinho do negócio, da teoria do lado direito e do lado esquerdo, tá? A implementação do volante em equipe de vendas, tá? Identifique seu sucesso. Analise quais práticas de vendas já funcionam bem na sua equipe que podem ser replicadas, tá? Olha isso aí. Desenho o volante. Crie o diagrama circular conectando de 4 a 6 pontos dos elementos que naturalmente se alinham. Mas aqui a gente já deu para você, inclusive, já tem até vídeo lá na academia falando como que você vai implementar o flywheel dentro do teu negócio, tá? Comunique com clareza, certifique-se que todos na equipe compreendam como cada elemento contribui para o todo. E aqui eu estou fazendo, para quem é do JA, e quem é mentorado também, eu tô me comprometendo aqui. Se o time não entendeu, me avisa que nós vamos marcar uma reunião, pode ser com o time inteiro, e eu vou explicar para cada vendedor. Já tem aula lá, já tem aula. Mas eu explico para cada vendedor para não ter desculpa a gente não implementar isso aí, tá bom? Foco na consistência. Resista à tentação de mudar de direção. Dê tempo para o momento se acumular. Qual que é a força motriz que vai fazer o negócio girar, tá? Meça e celebre. Acompanhe os indicadores de cada elemento e celebre quando o volante começar a girar mais rápido. O grande volante, sem grandes pessoas, não gira. E é isso que a gente está trabalhando dentro da Academia JA.